Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso gigante da colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Trazendo o resumo de notícias dessa sexta, falar da partida de amanhã pela 26ª rodada do Brasileiro. O Vasco vai encarar o São Paulo em São Januário às 18h30. Caldeirão vai ferver, todos os ingressos já foram vendidos. Então falar sobre a escalação, sobre prováveis mudanças, falar também sobre os jogos da rodada, tem bastante partida importante para o Vasco nessa rodada, e também falar do dinheiro que pingou na conta do Vasco hoje e que a 777 parece que finalizou esse segundo aporte e completou o pagamento hoje. Então falar aí sobre esses valores também. Então tem bastante informação importante para falar no vídeo de hoje, porém antes de eu começar, eu vou pedir, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando em inscrever-se aqui embaixo, ativa também o sino das notificações para você receber todo o conteúdo aqui do canal, deixa também o teu like para que o YouTube entenda que o vídeo é legal e possa mandar para mais vascaínos, até porque vascaíno fortalece vascaíno. Então começar falando aí primeiramente sobre esse dinheiro da 777, fonte do jornalista Lucas Pedrosa, que a 777 hoje finalizou o último pagamento, fez uma terceira parcela de pagamento que começou a ser feito ontem. Para explicar um pouco, resumir um pouco essa história, o Vasco deveria ter recebido esse segundo aporte de 120 milhões no mês passado, esse valor, porém tinha uma cláusula contratual que a 777 teria até 30 dias para poder pagar com atraso, mediante a pagamento de juros. Esses juros aí constituem 6 milhões de juros, ou seja, dá 5% do valor de 120 milhões, e que hoje foi feito esse último pagamento aí no valor de 7 milhões e meio de dólares, que corresponde ao valor total de 110 milhões das três parcelas. A primeira parcela de 7 milhões e 400 mil dólares, a segunda parcela de 7 milhões de dólares e a terceira e última de 7 milhões e meio de dólares. Totalizando as três parcelas, dá um valor de 110 milhões. Ah, mas não tinha que ser 126? Sim, mas parece que o Vasco pegou um adiantamento para a segunda janela de 16 milhões. Esse adiantamento foi feito até para a compra do Verratti e do Paulinho. Com esses 16 milhões que foram adiantados, foi para a compra desses dois jogadores. Então, a 777 faltava quitar com o Vasco 110 milhões, fez esse último pagamento hoje e está zerada aí essa questão do segundo aporte. Torcer para que ano que vem, que o aporte vai ser maior, ano que vem o aporte é de 270 milhões, mais do que o dobro do valor pago esse ano, que também não venha acontecer isso que aconteceu esse ano, né, de atrasar os valores, pagar parcelado. Isso é muito chato. Parece que a empresa perde até credibilidade quando ela faz isso. Parece que ela não tem dinheiro em caixa para pagar. Não sei se isso é normal em grandes empresas, acredito que não. Então torcer para que ano que vem seja diferente e não aconteça mais isso. Mas está tudo pago agora. Agora o Vasco tem condições aí de continuar bem o seu ano, pagando a folha salarial em dia e honrando com seus compromissos aí até o final do ano. Agora falar sobre a partida de amanhã, né? O Vasco vai encarar o São Paulo às 18h30 em São Januário. Jogo muito importante, o Vasco tem que ganhar para poder sair novamente do Z4. E o provável time aí que o Ramon Dias deve mandar a campo, uma mudança já é certa, que é a entrada do Michael, do zagueiro Michael, no lugar do Medel, que foi expulso contra o Santos. Também torcendo aí para o Medel não pegar tantos jogos de suspensão como o Jair pegou. Eu queria ouvir do presidente da SAF do América, a Operação Salva o Vasco, quantos jogos o Iago Maidana pegou de suspensão, ou se ele já foi julgado, pelo menos, porque o Jair, naquele jogo contra o Bahia, não fez nada, levantou somente o braço, nem a cotovelada ele deu, tomou esses 4 jogos. Eu quero saber o Iago Maidana, que deu aquele golpe de karatê, aquela cotovelada de kickboxer, não sei o que era aquilo, no Verratti, quantos jogos ele vai pegar. Para a gente ver a Operação Salva o Vasco, que o presidente da SAF do América falou. Então essa mudança já é certa, a entrada do Michael no lugar do Medel, porém podem haver outras mudanças também, apesar da escalação oficial ali não estar indicando isso, mas o Puma pode sair novamente da equipe, pode dar lugar ali ao Robson Bobu novamente, ele pode entrar na lateral direita. Não me agradaria eu, é impossível que ninguém dentro do Vasco ou o próprio jogador tenha falado que fez a função no ano passado, e foi até quando ganhou destaque. Acho que muitos aqui vão lembrar que o Figueiredo jogou de lateral direito uma parte ali da Série B, né, do ano passado, e foi a melhor fase, a última fase boa do Figueiredo pelo Vasco,
foi quando ele jogou de lateral direito. Então eu achava muito bem que poderia sim entrar com o Figueiredo improvisado ali, até porque ele tem vitalidade, marca com mais intensidade. O Puma Rodrigues, ele mentalmente está morto. Não sei o que aconteceu com ele, não parece o mesmo jogador que iludiu a todos nós aí no Campeonato Carioca, com boas partidas. Mas o Puma, acho que o problema dele maior não é nem o físico, é o emocional. Ele não está bem de cabeça, deve estar acontecendo alguma coisa na vida pessoal dele, não sei o que é, mas não tem condições do Puma jogar da forma que ele tem jogado, desligado, entrando em campo andando. Aquele pênalti infantil, apesar de para mim não ter sido pênalti, mas ele deu a brecha para que fosse marcado, ele poderia muito bem ter freado ali na frente do atacante para evitar o contato, até porque o Marcos Leonardo estava indo para uma lateral, né, para uma linha de fundo, não estava na direção do gol. Então o Puma para mim não poderia jogar. Então ele pode sim entrar com o Robson, apesar de que eu queria ver o Figueiredo fazendo essa função. No meio-campo também pode haver mudanças. O Zé Gabriel, que já tem 2 partidas que não se apresenta bem, contra o América Mineiro e contra o Santos. O Zé Gabriel foi muito mal nas 2 partidas, apesar de que todo o time também foi. Então o Jair está fazendo uma sombra ali para o Zé Gabriel. E como o Jair, como o Vasco conseguiu um efeito suspensivo desses 4 jogos, o Jair está relacionado para a partida de amanhã e pode sim até começar jogando no lugar do Zé Gabriel. Outra mudança também que pode acontecer no time do Vasco é a entrada do Marlon Gomes. Agora, o Marlon Gomes pode entrar tanto lá no ataque, disputando a posição com o Payet e deixando o Payet no banco, ou também no meio-campo, no lugar do Praxedes. O Praxedes também que não se apresenta bem desde o jogo contra o Fluminense. O jogo contra o Curitiba, todo o time do Vasco foi muito bem, mas foi uma atuação bem discreta do Praxedes em relação aos demais companheiros, principalmente ali ao Paulinho. Então o Praxedes pode perder a vaga titular e o Marlon jogar no meio e o Payet jogar como titular lá no ataque. Também tem essa possibilidade. Tá? E o ataque ali, o certo é o Verratti e o Peck, esses 2 estão certos. O terceiro atacante pode ser, como eu disse, ou o Payet ou o Marlon Gomes, aí vai depender da visão ali, do que achar melhor do Ramon Dias. Eu gostaria muito de ver o Marlon Gomes no meio-campo, jogando ali ao lado do Paulinho, até para aliviar essa parte de criação do Paulinho. O Praxedes, ele é mais marcador, ele cria muita pouca jogada ali no ataque, então o Marlon tem essa chegada melhor, tem esse passe melhor também, para dar uma esticada ali para frente, para fazer um lançamento. Então eu gostaria muito de ver o Paulinho e o Marlon jogando juntos no meio. E lá na frente, sim, pelo Vasco jogar em casa, o Payet também precisa jogar, porque só vai ter ritmo de jogo jogando. E como é contra o São Paulo, que não é um time tão pegador assim na marcação, e o Vasco precisa propor o jogo, eu entraria também com o Payet de titular amanhã. Então eu entraria com o Payet, o Peck e o Verratti lá no ataque, e no meio-campo eu entraria ali com o Zé Gabriel ou o Jair, o Paulinho, que é titular absoluto nesse meio-campo, e o Marlon Gomes no lugar do Praxedes. Essa é a escalação que eu entraria, mas a provável escalação que está confirmada aí nas matérias dos jornais é o Léo Jardim no gol, o Puma, Michael, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Peck, Payet ou Marlon Gomes e Verratti. Essa é que está aí como mais provável. Porém, acredito que o Ramon Dias, ele sempre aparece ali com uma novidade. Pode ser que alguém entre nesse time, alguém saia desse time. Falar agora sobre os jogos da rodada. Tem bastante partida importante aí para o Vasco. Por exemplo, o Vasco joga às 18h30, mas às 16 horas tem o primeiro jogo da rodada, da 26ª rodada, que é Goiás e Bahia. Esse jogo é na casa do Goiás, né, Goiânia. E o empate aí para o Vasco seria um grande resultado, porque nenhum dos dois avançaria, distanciaria, né? Então o empate seria o melhor resultado. Outro jogo muito importante é Palmeiras e Santos. Lembrando que o Santos vai bem desfalcado, porque o Soteldo, que tomou o terceiro amarelo contra o Vasco, não joga. O Lucas Lima, que foi expulso na partida, também não joga. Então os 2 homens ali de meio campo já são desfalque. O Palmeiras foi eliminado na noite de ontem para o Boca Juniors, então vai começar a levar o Campeonato Brasileiro agora mais a sério, porque é a única competição que sobrou para o Palmeiras. E como o Botafogo está tropeçando, então o Palmeiras vê que pode chegar, então deve entrar com força máxima, deve entrar para ganhar o jogo, torcer para o Palmeiras ganhar, até para que nós possamos passar novamente o Santos. O Galo, o Atlético Mineiro, vai pegar o Curitiba, também é uma partida importante para rebaixar logo o Curitiba de vez. Curitiba e o América já tomarem ali
do Atlético Mineiro e do Fortaleza perderem seus jogos ali, já vão ficar ali, pelo menos mentalmente, rebaixados, né? Matematicamente não, mas a moral dos jogadores vai caindo, eles vão ficando minados, e acabando essa rodada vão faltar ali 12 jogos, eles vão ficar muito distantes ali dos times fora da zona de rebaixamento. Então é bom também logo confirmar isso, a derrota do América amanhã para o Fortaleza e a derrota do Curitiba para o Atlético Mineiro. E um último jogo, que não vai ser nessa rodada, vai ser no dia 14, é Cuiabá e Cruzeiro. Eu não sei por que esse jogo foi adiado, está, né, fora dessa data, dessa rodada. Porém, Cuiabá e Cruzeiro também é bom um empate. Como eu já venho falando em vídeos anteriores, eu já dizia que esses dois times não tinham elenco para estar nas posições que estavam, eram surpresas, eram zebras estar onde estavam. Então, tanto Cuiabá como Cruzeiro também vão brigar ali na zona de rebaixamento. Então, o empate ali é bom para que nenhum dos dois consiga se distanciar dos times ali que estão brigando contra o Z4. Então, tem esses jogos aí muito importantes amanhã. Torcer para os resultados também ajudarem o Vasco, apesar de que eu não gosto disso. Eu já falo sempre, o Vasco tem que fazer a sua parte, fazer o seu papel de ganhar o jogo. Amanhã São Januário vai estar lotado, a torcida vai apoiar. O Vasco tem que jogar para cima desde o primeiro minuto. O Vasco amanhã tem que jogar como jogou contra o Curitiba, atacando desde o primeiro minuto, não recuar a momento nenhum. São Paulo está com desfalque, o grande atacante Caleri não vai jogar. Isso aí já é um grande alívio para a defesa vascaína, porque o Caleri realmente ele é brabo, faz muito gol. Desculpa que eu estou suando, que está um calor danado. Então o Caleri não joga, isso é muito bom para o Vasco. Então também não vou mais me alongar por aqui. Eu vou agradecer você que assistiu o vídeo até o final. Vou pedir novamente, se você não for inscrito, que você se inscreva, clicando em inscrever-se aqui embaixo. Ativa o sino das notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Deixe seu like para que esse vídeo possa chegar para mais vascaínos, até porque vascaíno fortalece vascaíno. Te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.